qual é o conceito que se faz de museu. Coisas importantes que não existem mais, né? É completamente diferente do conceito de ecomuseu. É um museu que pulsa, uma ação que pulsa, que se transforma, que cria e que é reconhecido como valor. Nós estamos começando uma série especial sobre os 10 anos de história do Ecomuseu em parceria com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Nesses 10 anos, o Ecomuseu, que iniciou trabalhando apenas em um bairro, atualmente trabalha em 28 bairros e 2 municípios no Vale do Paraíba. E nos próximos vídeos da série Saberes e Fazeres, nós vamos acompanhar essa trajetória de 10 anos do Ecomuseu com essa frutífera parceria com a Petrobras. Os ecomuseus brasileiros e do mundo são todos diferentes um do outro, mas o Ecomuseu dos Campos de São José é da Ângela Savastano, assim, no sentido da perspectiva que ela tem de folclore e que ela tem de cultura popular, que eu só acho nela, assim. A dona Ângela é sócia fundadora da ABRENC, a Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários. Ela estava lá em 2004. E a gente chegou aqui em 2012, o Fábio e eu. O Fábio já tinha feito pesquisa com Zé Mira e dona Ângela em 2002. Ela me trouxe um projeto que ela tinha aprovado na LIFE em 2011, mas que não tinha captado. E aí tinha que transformar esse projeto, que era 10 folhas, num projeto para a Petrobras. Depois que a gente enviou o projeto, a gente executou aqui em São José a 3ª jornada de formação em museologia comunitária. E foi muito legal, foi em agosto de 2014. E aí foi legal porque aí vieram para cá o da Alice, Walter, Terezinha, Nádia, toda a turma da Brenk. O Varrini não pôde vir, ele fez uma videoconferência. E veio uma professora do Chile, a Tereza Morales do México. E foram 3 dias assim de discussão sobre ecomuseu e não tinha sido ainda aprovado o ecomuseu em edital. A gente estava na fase, mandamos o projeto. Então a gente apresentou, eu apresentei o projeto Ecomuseu e ele era muito pequeno, né? Assim, muito... E já muito subjetivo, muito difícil de explicar também, continuava sendo. Patrimônio, desenvolvimento local, roda de conversa, como é que isso vai acontecer? Que mágica é essa? Assim, não tinha materialidade, o próprio projeto, embora tinha materialidade, tinha um monte de roda, tinha um monte de coisas previstas, mas era muito, podia dar certo, podia não dar, porque não tinha dinheiro, por exemplo, para contratar oficineiro. Mas tinha oficina, no caso era uma oficina que a dona Ângela ia apresentar, uma oficina que algum outro parceiro, mas a ideia era construir isso com a comunidade. Mas eu nem tinha entendido que era isso. Então falava de roda de conversa, de levantamento do patrimônio, dos saberes e fazeres, e muito abstrato. O nome do projeto era a tríade que o Varrini traz para criar uma metáfora que diferencia ou que cria um paralelo para tentar explicar a diferença do ecomuseu para o museu tradicional. A tríade é uma comunidade, um território e um patrimônio. Meu nome é Ana Rodrigues da Silva e me chamam com Canuto, porque é o sobrenome do meu marido. Então já é mais Canuto mesmo. E assim, eu conheci o Ecomuseu, eu já estava fazendo o EJA, né, no Maria Amélia. E um belo de um dia, a dona Ângela, né, apareceu lá e ficou procurando lá uma história de uma tapioca, quem sabia fazer. Aí eu falei assim, não, tem a Ana Canuto, que ela sabe fazer a tapioca, que é top. Aí a gente foi lá. Aí daqui a pouco eu escuto eu dentro da sala, alguém no microfone da escola me pronunciando. Eu falei, gente, o que foi que eu fiz de errado agora?
Aí a gente foi lá fazer essa história dessa tapioca, deu o maior sucesso. Aí começou assim, aí depois vem eles com essa história do ecomuseu e veio toda essa puxando aí, foi muito legal até a gente conhecer, foi muito bom, foi uma fase, assim, bem gostosa da gente participar. Mas é muito bom, foi muito bom, assim, muito enriquecedor, assim, pra gente, foi uma coisa que faz você reviver a história, né, de você fazer alguma coisa e te orientar em muitas coisas também, assim, sabe, uma coisa de lá do passado que a gente aprendeu com tia, com parente lá mais velho, tudo no básico mesmo, assim, nada de faculdade, nada de ter estudado, tudo de você pegar e fazer o negócio, entendeu? Crochê, bordado, ponto cruz, essas coisas assim, foi tudo coisa muito assim, da gente aprender e poder passar para outras pessoas também o saber da gente é muito legal, muito enriquecedor. Então era isso, a gente tinha em mente isso, comunidade, território e patrimônio. Então o território era o Campo São José, a comunidade é a comunidade do Campo São José e o patrimônio. E era essa a pergunta, mas por que Campo São José? Porque as pessoas têm, e não é à toa que elas têm, uma ideia de patrimônio. Não é à toa por quê? Porque existe também a pesquisa e o registro do patrimônio cultural, material e imaterial brasileiro. Então, quando a gente fala de patrimônio, normalmente o que a gente pensa é nesse patrimônio, né? Que o IPHAN toma conta, vamos dizer assim, faz a pesquisa, que tem esse olhar do registro e que, portanto, ele traz uma história brasileira, que traz uma identidade nacional, né? Claro que regionalizado, porque o Brasil é gigante, mas que traz uma referência da história nacional. E aí todo mundo olhava o Campo São José e não entendia onde estava no Campo São José, o bem tombado, ou a história da igreja, a história da procissão, a história... E não se encontrava um bairro novo, recente, assim, em termos do conceito de patrimônio que pede, assim, 3 gerações, né? Pensando muito quantitativamente, né? Mas de que se essa expressão, essa manifestação, ela se repete de 3 a mais gerações. A pergunta era por que o Campo São José? E eu também, dentro dessa mesma perspectiva, dizia por quê? Por que não Santana? Por que não Eugênio de Melo? Eugênio de Melo, São Francisco Xavier, né? Que é a história, aquela história heróica, né? De São José. Mas aí é isso, São José é uma cidade de imigrantes e dos indígenas, e passada bastante tempo, tuberculose, depois a fábrica, depois a fábrica de novo, e o terceiro tempo da fábrica. Meu nome é Júlia, eu sou do começo lá do Ecomuseu, na época que elas estavam fazendo mesmo as pesquisas, a gente ia nas casas, a gente contava histórias. Para mim foi assim, tipo como é que eu posso dizer? Tipo uma esperança de que as coisas podiam dar certo, porque a gente sempre fez negócio de arte, fez, como é que se diz, artesanal, coisas artesanais. A gente sempre, nunca paramos até hoje. Mas quando começou, aí a gente viu que ia dar certo. Se a gente continuasse, ia dar certo. E aí a gente ia e juntava aqui no parque mesmo, às vezes ia perto do postinho também, tinha um lugar lá que se encontrava. E a gente estava sempre procurando estar junto, assim, dividindo os saberes uns com o outro. Você sabe uma coisa, eu sei outra. E a gente está dividindo, sabe, assim, um pouco de cada coisa. A gente começou a roda de bordado na praça da UBS, né? E depois nós fomos para dentro da UBS, começamos a fazer lá. Nós fomos também fazer um pouco na Fundaz, quando estava chovendo, o tempo estava meio ruim, a gente ia para a Fundaz, aí depois nós passamos para dentro da UBS, começamos a fazer lá. Só que com a pandemia foi dado uma parada, aí o pessoal começou a usar a área que a gente fazia lá na UBS, começaram a usar, não tinha jeito mais. Eu falei, menino, se vocês quiserem fazer na minha casa, né? Aí começou a fazer na minha casa, então agora está na minha casa. Tá, por enquanto está fixado lá. Aí toda quinta-feira a gente se encontra, compartilha os nossos saberes, né? A gente ensina o crochê, ensina vagonite.
Então é a pesquisa de saber da pessoa os seus saberes. E aí é muito interessante, porque ninguém faz isso, né? De trabalhar indo para o bairro para saber o que a pessoa faz. Gente, mas roda na casa da Dona Maria, na casa do seu José, vocês têm que ir numa escola, vocês têm que ir numa instituição. E a Dona Ângela falava, filha, é na casa da Dona Maria, na casa do seu José. Mas isso trouxe muito claro a noção de que não importa o bairro. Os saberes e fazeres estão em todos os lugares e, portanto, o patrimônio está em todos os lugares. Então, no projeto tinha construções, né, algumas oficinas para 3 públicos prioritários, que eram idosos, crianças e mulheres. E isso estava no edital como algo importante de se pontuar. E a pesquisa e as rodas de conversa, era isso. O primeiro impacto na minha vida do Ecomuseu foi o resgate de poder conversar com os vizinhos, de conhecer pessoas lá do começo do bairro e que nós somos amigos até hoje. Quando o seu Hélio e o seu Vicente falaram que eles não costuravam, que eles não bordavam, que eles não cozinhavam, que a pegada deles era a enxada, era a terra, e tinha à frente da casa deles, que é a José Gonçalves de Oliveira, tinha uma área que era improdutiva, o pessoal só jogava entulho, tinha animais mortos, as pessoas às vezes usavam esse espaço para assaltar as casas e fugir, esconder-se ali naquele espaço. E era um espaço muito degradado. Por causa dessa fala do seu Vicente, do seu Hélio, houve uma interação da liderança do Ecomuseu com a prefeitura, para ver o que podia ser feito ali. Eles queriam fazer horta. E a resposta foi, não, horta não pode fazer, é uma APP, é uma área de preservação, nós não podemos usar para horta. Mas criou-se uma brecha, que enquanto eles plantassem as árvores, cuidassem das árvores, eles podiam fazer a roça que eles queriam fazer. Então, aí começou o nosso envolvimento, sonhando junto com eles. Quando falou assim, vamos plantar árvores, nós abraçamos isso. Então, essa junção de sonho, de ideal, de vontade de fazer, de modificar uma área que estava inabitável, que era só os bichos que frequentavam ali, que era só entulho, que fazia uma coisa muito ruim, né, nas frentes das nossas casas, nós sonhamos que nós podíamos melhorar esse ambiente. Então, foi um sonho que surgiu numa roda de conversa e que a comunidade abraçou esse sonho. Ninguém espera encontrar uma turma na rua, 2, 3 pessoas, hoje em dia com a camiseta e tudo mais, que vai vir perguntar e querer saber da sua história de vida, né? Da sua narrativa, de onde você veio, o que você aprendeu a fazer, o que você gosta de fazer, o que mudou, o que podia fazer para retomar aquilo que era bom. Enfim, é muito especial mesmo, uma obra fantástica da Dona Ângela, assim, uma concepção vanguardista mesmo. E tem possibilidade de... Quem dera o mundo inteiro tivesse ecomuseu. E aí não teria mais ecomuseu. Esse legado é importante passar para as pessoas, né? Trazer isso sempre para a comunidade. O Ecomuseu vem para fortalecer. O Ecomuseu vem para nos ajudar a sonhar, a mudar as coisas. Então, eu acho que esse é o grande norte para o Ecomuseu. O saldo da primeira edição foi uma comunidade mobilizada, né, um número X de pessoas mobilizadas e que passaram a se conhecer e passaram a ser vizinhos, porque até então eles não eram vizinhos. Alguns sim, né, mas não todos. Aquele grupo, né, passou a ser uma comunidade mobilizada com parceiros mobilizados, então a Fundas foi uma parceira que já foi mobilizada lá, a prefeitura e a florestinha já acontecendo, né? A fazendinha, ainda se chamava fazendinha, até a segunda edição ela se chamou fazendinha. Esses dias eu estava vendo os documentos onde para de chamar fazendinha para se chamar florestinha. Nós tínhamos também o desejo de plantar e os homens que trabalhavam ali, eles
ficavam meio assim, né, de querer repartir o espaço. Mas um dia eles foram para Santo André ver uma área também que foi transformada e lá tinha uma senhora que o seu Vicente chegou falando dela. Olha, essa senhora, ela se dá muito com as plantas, ela gosta, ela se envolve. E essa fala dele nos deu a oportunidade, nós também queremos trabalhar aí. Daí nós ganhamos um espaço que a esposa do Vicente falou, olha, esse espaço é só um pedacinho, então nós vamos chamar isso aqui de Cantinho das Meninas. E a gente preserva esse nome, Cantinho das Meninas, com os nossos fazeres aqui. Então, é muito bom participar desse projeto. Então foi esse saldo, né? E aí a gente termina com isso, com algo muito concreto ali no território, muito frágil ainda, as mudas eram pequenas, mas a vibração já da agrofloresta, da possibilidade de cuidar daquele território, de produzir, de estar conversando com a comunidade. Eu acho que isso já foi assim... Porque e isso não estava no projeto, isso é muito importante dizer. O saldo que ligou o Ecomuseu à vida não estava no projeto, exatamente no projeto. E era isso que era difícil de explicar e entender, porque tinha que surgir da comunidade mobilizada o que seria importante para o desenvolvimento local. A gente de fora, que não conhecia a comunidade, não sabia do bairro, não tinha como prever, a não ser aquelas previsões mais comuns, segurança, saúde, cultura, educação, né? Mas não no pé no chão. Então, essa construção ela não é dimensionada e não tem como ser dimensionada, nunca tem. A gente foi melhorando e melhorando a maneira de dimensionar os recursos, mas a alma, assim, o que faz a coisa acontecer nunca é dimensionado. É no dia a dia, na relação com as pessoas. Por isso que eu falo muito que é a relação com as pessoas, porque não tem jeito. Não se estabelece confiança, amizade por decreto, porque está no projeto. Então o projeto Ecomuseu poderia, se a gente tivesse ficado restrito a fazer o que o CRCP projetou, ele tinha acabado em 2 anos. A essência é a mesma, a consciência do meu papel e da minha contribuição aqui nesse momento onde eu estou, não é? A minha sabedoria. A sabedoria não é uma coisinha só. Sabedoria humana, né? Já é uma grande coisa, mas isso precisava ser refletido e foi uma etapa muito longa e difícil para que eu conseguisse trazer essa reflexão em cima desse movimento de Ecomuseu aqui em São José. E só o ser humano pode saber usufruir desse valor, dessa sabedoria. É isso que é o Ecomuseu.